Olá, as palavras, elas são poderosas. Existem estudos científicos, por exemplo, que comprovam a veracidade, o poder, a força que as palavras elas possuem. E a Bíblia, aqui no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 24, diz assim: as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem a cura para os ossos. É certo, provavelmente você já deve ter tido essa experiência do poder, do impacto que as palavras elas têm. Qual o efeito e a reação que elas geram. Então, cuidado com as suas palavras. As palavras, elas têm o poder para levantar, como também para derrubar, para edificar ou destruir, para curar ou adoecer corações. As palavras, elas são poderosas. Não significa dizer que nós somos deuses, que nós temos o poder de criar todas as coisas. Se fosse assim, as pessoas, elas simplesmente diriam uma palavra e aquilo aconteceria. E não é assim. Mas as palavras, elas são como sementes que vão sendo plantadas. Por exemplo, se você planta palavras de ódio, se você planta palavras de ódio, palavras negativas, depreciativas, é natural que essas sementes que estão sendo lançadas, provavelmente no coração de alguém, porque essas pessoas estão te ouvindo, seja o seu filho, um colega de trabalho, um amigo, um familiar, a esposa, o marido, está ouvindo essas palavras. Essas palavras, elas entram e são como sementes. Então, elas vão produzir uma reação. E qual é a reação que ela vai produzir? A reação de ódio. Porque aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Não tem como. E as palavras são sementes. Imagine, por exemplo, essa situação. A mãe olha para o filho e ela supõe que o filho está usando drogas. Então ela olha para o filho e ela diz: você é um drogado, você não presta, você não vale nada, olha, você é um maconheiro, você é um drogado. Mesmo que ele não esteja usando drogas, que seja apenas uma suposição da mãe, é natural que aquelas sementes vai gerar dentro dele sentimentos, emoções, pensamentos, e ele vai responder à altura. Por isso que na maioria dos casos eles acabam se tornando aquilo que eles são acusados. A mesma coisa acontece com a mulher que vive dizendo que o marido está traindo, que o marido está com outra, mesmo não estando. Chega uma hora que aquelas palavras que geram sentimentos, emoções, pensamentos, vai fazer com que ele reaja dessa maneira, e daqui a pouco ele vai estar tendo um caso com alguém. Então, cuidado com o que sai da sua boca, cuidado com as palavras. Tem pessoas que são extremamente pessimistas, negativas, são pessoas que elas usam uma palavra para minar, são verdadeiros coveiros, matadores de sonhos, de alegria, de esperança. Você vê que tem pessoas que, às vezes, ela está inserida num ambiente está todo mundo feliz, alegre, e uma palavra que ela fala, ela traz a tristeza para aquele ambiente, ela traz preocupação. Então, as suas palavras, elas têm que produzir edificação. A Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que for boa, que produza edificação nas pessoas que estão ouvindo. Eu tenho como princípio o seguinte: é para edificar? Não é. Então, eu vou fechar minha boca. Então, cuidado com as suas palavras. Não seja destrutivo nas suas palavras. Não seja uma pessoa destrutiva, não. Examine, avalie. Nós não podemos falar tudo aquilo que nós pensamos. Não é assim, nós temos que ter um filtro. Você vê, por exemplo, tem pessoas que ela machuca todo mundo. Por quê? Porque ela não tem filtro, ela pensa e fala. E muitas vezes elas atribuem aquilo à sua sinceridade, como se isso fosse uma virtude. Elas alegam que são sinceras, só que isso não é sinceridade, isso é sincericídio.
é você matar as pessoas com as suas palavras. Então, pense nisso. Que Deus te abençoe. Um grande abraço a você e eu te espero no próximo vídeo.